obrigado. Foste muito longe hoje, não é mais aqui. Ora então, muito boa tarde. A Teresa e eu convidamo-la a ficar connosco durante os próximos 50 minutos e assim assistir a mais um Olha que Dois. Hoje cheio de público. Casa cheia. Casa cheia não é piada, mas podia ser piada ao concurso, não é? Não podes dizer que as pessoas ainda não sabem quem é. Pronto, está bem. O nosso Casa convidado... cheia, e já agora, com pessoas muito bonitas, hein? Aliás, nós Pois. hoje ficamos a perder nisto. Bem, nós, no nosso género, não somos muito maus, mas realmente... O que é que me engloba nessas tuas Há piadas? figuras lindíssimas, depois a seu tempo nós apresentaremos. Lá em casa já está tudo ansioso por ver Ainda bem, ainda bem. Não saia daí. O nosso convidado de hoje pode ser quem quiser, nasceu com um dom que, para nosso prazer, sabe transformar num espetáculo. É humorista, entertainer, ator, cantor, caricaturista. É um prazer ter connosco o Fernando Pereira. Este público saiu de caro ao Fernando, não é? 500 paus a cada um. Pronto, está bem. Já dá para o lanche. Fernando, quando é que tu deste conta da voz que tinhas e, sobretudo, desse dom que tens em imitar na perfeição outras vozes? Olha, eu, quando era miúdo, recordo-me de ouvir os anúncios da rádio, da televisão, as vozes dos desenhos animados, e eu fazia tudo igual. E sempre encarei isso, pronto, como uma coisa perfeitamente natural, como comer, dormir, fazer xixi, etc., brincar. E fica por aí, fica por aí. De maneira que eu não descobri propriamente que tinha essa capacidade, porque, quer dizer, eu já nasci assim, não é? Descobri, foi bastante mais tarde, que isso podia ser um modo de vida, podia ser uma forma de comunicar, podia ser uma profissão. Eu penso que tu não apostaste muito nisso no início, ou seja, nessas capacidades de transformá-las numa profissão, porque tu estudaste, eu sabia que me ia esquecer da palavra. Desenho de máquinas, mecanotecnia, mecanotecnia e desenho de máquinas. O que é que tu sonhavas nessa altura? Com o que é que tu sonhavas? Bom, aí a culpa é do meu pai, que, pronto, com toda a boa intenção, queria que eu seguisse um curso superior e que fosse um bom engenheiro, um bom arquiteto, uma coisa assim, bem? E de facto, pronto, eu tirei esse curso de mecanotecnia, desenho de máquinas. Mas o que é que tu Mas sonhavas? nas horas vagas, o meu sonho era sempre a laracha e a brincadeira e não sei o quê. Porque parece que o teu pai te ralhava imenso e que dizia que tu que só não pensavas no futuro, que só querias era fazer palhaçadas. Ele está aqui connosco, sabias? Quem, o pai? Sim. Aliás, até podemos lá ir ao pai perguntar se ele Não hoje tem está microfone. arrependido. Ele fala para este microfone, Então vai lá, vai falar então vai mais lá. alto, a ver se eu encontro quem é o pai, porque Isto é uma parece-me que é mais o partida, irmão é uma mais velho que outra coisa. Eu vou ir ter consigo. Gostou deste elogio? Muito obrigado. Está arrependido ou não hoje do seu filho ter esta carreira? Hoje já deu a mão à palmatória, não? Fala alto que é para aqui. Dei muito cedo a mão à palmatória, pois claro. Eu sou talvez o crítico mais acérrimo que ele tem. E, aliás, ele faz uma coisa, quando tem um espetáculo novo, a primeira coisa que faz é perguntar a minha opinião. Portanto, quer dizer, a minha opinião é imparcial. Não há misturas, família, artista. Muito bem, muito obrigada. Palmas aqui para o pai do Fernando Pereira. É verdade, aliás, eu aproveito para dizer uma coisa que é importante. Passaste na frente do Fernando, mas Passaste à minha frente, mas está bem. Tenho que Desta pedir vez, desculpas à nossa realizadora, à Anica. desta vez estás Passa na frente desculpado. das À Anica Chaves. Mas isto é um direto, portanto, como é um direto, Tudo isto bem. é assim, isto é assim. Eu ia dizer, a Passeia-se pela propósito... câmara. Desculpa lá, deixa-me Desculpa, falar. claro, tu é que és o convidado. Eu ia dizer acerca do meu pai que a minha infância foi muito marcada por ele. É uma pessoa simples e um homem, enfim, de uma grande, na minha opinião, e não é para ele estar aqui, de uma grande estatura moral, um homem solidário, vanguardista, alentejano. E claro, foi ele que me incutiu sempre o gosto pelas coisas dos livros, da vida, da cultura, E da pelos filosofia. alentejanos também, porque tu pelos imitas na alentejanos perfeição. Ó, Teresa, nós temos Alentejano. aí duas senhoras hoje que estão muito desassossegadas. Vamos a ter mais calma, ó, minha senhora. Está bem? Está ali, isto é uma fã do Fernando Pereira, está ali a falar imenso, nem estás a ouvir. Eu estava a ouvir o embora, Fernando vamos Pereira, embora, vá, é o vais. entrevistado, percebes? E eu estava aqui a dizer que ele estava a entrevistar muito bem alentejanos e ele pedir para ele entrevistar. Exatamente, Para ele entrevistar. Ai, meu exatamente. Deus, por ele. Aliás, a mim não me custa absolutamente nada imitar Então vá. alentejanos, porque eu considero-me... Pronto. Eu sou um produto híbrido, quer dizer. Estivemos aqui com o Sousa Veloso e eu era como ao milho. Híbrido. E então, eu nasci em Lisboa, no bairro de Capodorico. Portanto, tenho a influência de toda aquela cultura urbana, pronto, na vida da noite de Lisboa, etc., essas brincadeiras. Mas toda a vida comia sorda, grelos com carapás fritos,
migas, essas coisas, né? E toda a minha cultura caseira, a minha cultura de família, do dia-a-dia. As minhas férias eram no Alentejo, no tempo em que ainda se podia ir para a Vila de Mértola, tomar banho no Guadiana, agora quem lá vai calha a pele. Mas na altura podia-se. E ainda me lembro de tomar muitos banhitos naquelas azenhas, naquele rio maravilhoso. Tenho muitas Mas histórias. o que eu queria era uma caricatura que tu fizeste ao almoço da família Salomé. Do Vitorino e do Janita. Isso era uma brincadeira, vocês também estão Vá lá. lá, só um bocadinho, estava tão Isso era engraçado. uma brincadeira que nem sequer estava preparada. Ora, a família Salomé, porque eu tenho profunda admiração, aliás, no princípio da minha vida nos bares, o Janita, o Carlos Salomé, o Vitorino, várias vezes apareciam. Cheguei uma vez a ser acompanhado pelo Carlos Salomé, porque faltou-me o guitarrista. Mas eles têm uma maneira muito peculiar de estar na cultura alentejana também. E então o Vitorino tem aquele ar assim pesaroso, muito sério, quando fala da música portuguesa. E tem aquelas coisas assim... Entre asas e manilhas do guiterno da sueca, as damas são maravilhas, quem as tem, que as não perca. Mas o Janita já é diferente. É, as armas do meu ado vem, as armas do meu ado Aliás, Já ganhei! já ganhaste. Já podes pagar o cachê, meu É irmão. verdade, é verdade. Não, isto agora levanta uma questão que é, há figuras que são mais difíceis de imitar? Sem dúvida. Por exemplo, uma figura que eu faço aqui já justiça, que é extremamente difícil de imitar, é a Amália Rodrigues. A imitação tem duas faces. Pode ser a imitação pelo lado puramente musical. Portanto, quer dizer, eu posso imitar uma figura ou procurando homenagear essa pessoa através da voz, da perfeição, da imitação da voz, etc. E ao lado caricatural. Do modo geral, Porque eu ouvi dizer que não gostas nada que te chamem imitador, preferes caricaturista ou entertainer. Não, é verdade? eu não me choca que me chame imitador, porque eu até me assumo como um cantor, imitador, etc. O que por vezes se pretende é as más línguas. Pretendem associar... Há más línguas? Até não há... gosto. Adiante. É bom. E então, há pessoas que associam à terminologia imitador uma carga negativa. Pois. Uma imitação é uma coisa barata, foleira, relos. Só que, no meu caso, eu penso que não é isso que se trata, até porque eu não podia defender mal a minha dama. Eu acho que a imitação se compara mais a um cartoon. Digamos, a imitação, no meu caso, está para o original, a personagem, a canção original, como, por exemplo, o cartoon está para a fotografia. É uma caricatura de uma personagem. E as pessoas acham sempre piada quando os visados dessas caricaturas às vezes ficam teus inimigos ou ficam sempre amigos? Até hoje nunca tive queixas de ninguém. Pelo contrário, já tive até sugestões de colegas meus, assim, de uma forma mais ou menos subliminar e tal. Porque é que não imitas uma canção nova que eu tenho agora aí? Assim, eu acho que, de facto, quando se leva para um espetáculo de musical, seja ele qual for, uma imitação, uma caricatura de alguém, é porque se está, de facto, a dar a importância que ela tem e que ela merece. Portanto, eu acho que não é desprestígio nenhum imitar o Marco Paulo, ou o Hermano José, ou o Rui Veloso, o Michael Jackson, porque são figuras gratas e grandes deste país. Se não o fosse, eu nunca ia imitar ou caricaturar uma pessoa desconhecida. Não é? Achas-te um homem espetáculo? Se eu acho? Deixa cá ver. Deve ter sido uma boa pergunta. Não, esta é lixada. Difícil de Esta é uma assumir. pergunta. Assumes-te ou não um homem de espetáculo? Um homem de espetáculo? Ora bem. Diz que sim, ele Não está... custa nada, isso não custa nada dizer que sim. Assume depois então. Não, Eu passo já para espera, a não, mas próxima eu quero Não, dizer ainda tenho uma mas eu quero ir pergunta. mais longe, eu quero ir mais longe do que isso. Desculpa estar a pisar as vossas palavras. Um homem é espetáculo, quer dizer, na medida em que Ai, meu Deus. o tipo chega lá e coisa, não é? E faz aquelas coisas todas, de certa forma, aquilo que os americanos chamam o one-man show, o homem espetáculo. Era a tradução. Só que o espetáculo é o trabalho de muita gente, de uma grande Claro. equipa. E eu quero fazer aqui jus a essa minha equipa, que já são várias equipas, alguns mantêm-se há 10 anos a trabalhar comigo, outros foram mudando ao longo do tempo, mas não se consegue fazer um espetáculo sem um lote de grandes profissionais. E eu, por acaso, tenho-os comigo, felizmente, graças a Deus. E alguns vão estar aqui. Mas, E alguns não têm. e outros nem tanto. Tu não começas a imitar Fernando Pereira, que eu zango não. contigo. Eu vi que isso era uma imitação. Essa Bem, foi brilhante. porquê? Foi muito boa essa. Pois, porque não te imitou a ti, se imitasse a ti, nós achávamos tanta graça. Olha, Não sei se eu vamos sair que... daqui sem vos imitar a vocês. Ah, isso tinha graça.
Mas é ele também, hein? É ele também, Mas espera, sobretudo. uma das facetas tão conhecidas da tua personalidade como a de imitador é, ou era, a de namoradeiro. Mas já vai para 10 anos de casamento com a Nisha. Que volta é que a Nisha te deu, que está ali também sentada com o vosso filho mais A velho? Nisha não saberá tudo. Ah, claro que sabe, oh Manel. Lá estás tu. Vamos dar um plano da Nisha. Vá lá, vamos lá. plano da Ana, Nisha. Eu vou dar um beijinho à Nisha. Posso ir? Eu não perdoo a Nisha não ter querido ser a nossa Lá vou entrevistada, passar, lá mas vou pronto. passar à frente da câmara. Conta lá, Fernando, que volta é que ela te deu? Fernando Pireira, não me liga. Ele está a dar um beijo à minha mulher. Vá lá, conta lá. Bom, então, a volta que ela me deu, queres que eu conte como é que foi? Queres? Quero saber como é que se A minha apaixonaram. mulher, eu quando a conhecia, odiei-a. E ela sabe que é verdade. Vou contar isso, agora tenho que explicar. Vá. Na primeira, eu estava ainda na minha fase de amador. Pronto, comecei naquela brincadeira a cantar nos bares, em Lisboa, no café-concerto, tal. E abri um bar, tinha aberto um bar há muito pouco tempo, que é o Berro. Muita gente conhece, eu posso falar no Berro, porque a RTC já não liga a essas coisas. Era, não. Pronto. O Berro. Ele paga. Já entramos em E então o Berro abriu. E na altura eu ainda não era conhecido, minimamente, e fui prestar provas lá ao Berro para ver se o dono daquilo, um grande amigo agora, o Arthur, gostava de mim. E quem é que lá estava? A minha mulher, acompanhada de umas amigas, estiveram o tempo todo a destruir a minha exibição. E eu a querer dar o meu melhor para conseguir o contratozinho, e elas, olha para ele, percebes? Bom, ficámos assim, nunca mais nos vimos, entretanto eu tive não sei quantas namoradas e vidas que não interessa para aqui agora. Passado um ano, voltámos a um ano e pouco, voltámos a encontrar-nos, e eu lembro que de entrar nesse mesmo bar para assistir a um espetáculo de uma colega que lá estava, e digo assim para um casal que ia comigo, vocês estão a ver aquela morena ali, está ali sentada com aquelas amigas, a tipo é detestável, fez-me isto assim, mas eu tenho a impressão que se um dia estou com ela, apaixono-me por ela. Isto aconteceu, passado, nessa mesma noite fomos beber uns copos, não sei o quê, depois namorámos, não sei o quê, ao fim de alguns dias estava a viver comigo. Muito bem. Até hoje, Nisha. Até hoje. Até Boa. hoje, sim senhor. Vamos. Deixa-me dizer uma coisa, tem sido uma companheira extraordinária. Extraordinária. Sabemos disso. Mas agora vamos apresentar um companheiro extraordinário também. É verdade, o nosso próximo convidado é fotógrafo de moda e publicidade e conhece o Fernando Pereira há 25 anos. Portanto, é uma amizade que data aí do tempo da primeira infância. Espera aí. João Raul, que hoje pôs fato e gravata, hein? É obra. Hein? Mas Não está sei- bonito. Está. Então ninguém dá palmas ao João Raul. Olá, João Raul. João, eu acho que tu não sabes muito bem exatamente onde é que conheceste o Fernando. Dizes que ou foi nos cafés do vosso bairro ou foi nos escuteiros. Conta lá as boas ações que vocês faziam e as más também. As más não conto, só as boas. Então vai, Pois eu penso que o relacionamento, nessa altura já não estava nos escuteiros. Há uma diferença de alguns anos entre eu e o Fernando. Para O que pior, sim. para eu. Pior, É mais velho. mais velho, mas mais poupado. E então, creio que foi do meu irmão, que é mais velho também, mas que nessa altura o conheceu. De qualquer forma, acabámos por chegar a um conhecimento e o nosso relacionamento não teve muito a ver com os escuteiros, mas sim com a vida cá fora. Com as farras? Com as farras, exatamente. Porque parece que o Fernando, já nessa altura, que dava um bigode, isto porque não está tudo de bigode aqui, vês eu, que dava um bigode nos amigos todos, porque era sempre o centro das atenções nas festas. O que é que ele fazia? Ficava bem. Pois, era muito fácil para o Fernando ser, que na altura a gente não o conhecia por Fernando. Mas Não? era, Ei, não, como é que Então. era? era o Fernando Pereira. Não. Vá lá, como era? Ei, Era alcunha. era o Venâncio. O Que é o Venâncio. gerúndio, não é gerúndio, O gerúndio é o Fernando é que é o Venâncio. gerúndio. Não, é que eu Venâncio. sou Fernando José Venâncio Pereira. E sempre na escola, como havia outros Fernandos, olha, tu não és Fernando, és Venâncio, que é para se distinguir dos outros e tal. E eu, pronto, Era Venâncio. está bem. Então, mas que habilidade é que fazia o Venâncio nas festas? Pois, além daquelas que a gente não pode contar, tinha já essa capacidade de fazer imitações, tinha uma belíssima voz, ainda tem, e cantava aquelas canções famosas da época, dos diversos conjuntos e cantores que havia, e portanto, obviamente, Fazia um se brilharete. compararem à minha voz, não é? Viam logo que ele era mais fácil centro de atenções. E fazia um grande sucesso junto às miúdas, está visto? Também. Ora bem, hoje tu acompanhas o Fernando Pereira nos espetáculos como fotógrafo. O que é que tu procuras captar desses espetáculos? Através da fotografia? Eu acompanho pouco nos espetáculos, acompanho mais o Fernando cá fora. Nos bastidores?
Não, no resto da vida e também nas imagens que têm a ver com a promoção dele. Sabes que é um bocado difícil quando nós temos uma relação de amizade de muitos anos, conseguir ter a mesma imagem que o público tem de uma maneira geral, porque conhece o Fernando como um imitador, como ele disse. Mas tu achas que ele se tem modificado muito desde que era desconhecido, mas que tu já o conhecias para agora? Não, acho que essa é exatamente a grande e a melhor faceta do Fernando, é que não vou dizer que é uma pessoa humilde, mas vou dizer que é uma pessoa simples e continua a ser a mesma pessoa simples ao longo destes 25 anos, pelo menos, que eu o conheço. E continuam a acontecer aqueles mesmos percalços. Sabes que o João Raul contou que tu foste o último preso da PIDE, isto no dia 25 de abril de 74. Como é que foste preso naquele dia, Fernando? Olha, isso é uma história tão engraçada. É que foste mesmo preso no dia 25 de Abril, não é? Pois, exato. Quando já Quer ninguém dizer, eu fui para a escola. E ferido. Quando já ninguém era, tinha que me tocar a mim. Exatamente. Porque aquilo foi bastante muito engraçado. Porque eu fui para a escola normalmente, lá fui, e achei realmente que havia qualquer coisa estranha no ambiente, no dia-a-dia. O comboio ia quase vazio, às 8 da manhã, o que não era normal, não sei o quê. Cheguei à escola, de facto constatei que tinha havido um golpe de Estado, uma revolução, etc. Lá fomos um grupo todo para o centro de Lisboa. Na altura tinha o meu dinheirinho para almoçar e não sei o quê, para aquelas coisas, para os matraquilhos. Comprei santos para os soldados todos que me pediram, estavam cheios de fome, de Santarém, não sei o quê. Pronto, e já me preparava para me vir embora para casa, isto assim ao fim da manhã, quando um grupo de malucos começou, malucos, quer dizer, entre aspas, porque eu também era um desses malucos assumidamente, que eu era totalmente a favor da liberdade absoluta e total de falar, de política, tudo. Apesar de ser miúdo, já tinha uma certa noção disso, graças ao meu pai e outros amigos. E então fui por ali, António Maria Cardoso, liberdade, liberdade, eles não queriam saber disso. Levei um tiro no braço. Ah, mas foi mesmo a sério. Foi mesmo a séria. Levei um tiro no braço, que posso mostrar, mas agora também é chato, por esses buracos, não sei o quê. Levei um tiro no braço e depois fui para o hospital. Do hospital já não saí, fui preso às ordens da PIDE. Curioso, depois só saí no dia 26 de madrugada e só não levei um excerto de pancada quando cheguei a casa porque já levava um braço ao peito. O meu pai tinha-me dito, não tens nada aqui para aquelas coisas. Pronto, foi a minha história de 25 de Abril, juntamente com outros jovens também, malta. Eu tinha 15 anos, portanto, tu estás a ver, era adolescentezinho. Mas eu penso que o João Raul ainda tem outra história para contar, verdade. não é? Conta lá a história do café, que vocês por nunca mais puderam voltar a café, que fizeram uma Essa patifaria, é conta lá. engraçada. Essa é talvez a descoberta que o Fernando não tinha feito, espero que tenha feito nessa altura, da sua capacidade de imitação. Nem a gente sabia o futuro que isso ia dar. Havia um café na zona onde nós morávamos, que era, naquela altura, após 25 de Abril, que era muito concorrida não só pelos estudantes, como por uma série de políticos, ou pessoas mais ligadas à política, bastante à esquerda naquela época. E então fervilhava ainda a ida do Marcelo Caetano para o Brasil. Todos os dias acontecia qualquer coisa e toda a gente andava com rádio atrás a ouvir as notícias. Então, nessa altura havia uns pequenos transmissores que pareciam uns microfones e que tinham uma capacidade de transmissão relativamente perto, a alguns metros. E era apanhado com facilidade em qualquer onda de rádio. Então, o Fernando ficou com 2 ou 3 amigos do lado de fora do café e eu e outros fomos para o interior do café com um rádio, sintonizámos num posto que na altura era a Rádio Renascença, porque era mais in na época. É que estava a dar, não é? Que estava a dar, e deixámos estar a tocar. Finalmente, através de um tempo combinado, fingimos que havia uma interrupção e o Fernando imita a voz de um locutor da época, que não me recordo, informando que pediam desculpa pela interrupção do programa. E Tu que lembras disto, Fernando? Estás a com tanta atenção, não te lembras? Lembro, estou-me a lembrar à medida que ele vai contando, realmente, a mim E então iam interromper para passar a palavra à Sua Excelência, ao Presidente do Conselho, o professor Dr. Marcelo Caetano. A partir daqui, temos a nossa mesa deixou de existir, temos dezenas de cabeças à nossa volta, loucos para ouvir a notícia. Ele então fez a imitação do Marcelo Caetano, que regressava do Brasil e que o golpe de Estado tinha sido dominado, etc, etc. Em talvez 3 segundos o café esvaziou, aquela gente correu em pânico aos gritos, estamos desgraçados. Voltámos ao 24 de Abril. Voltámos não sei aonde e nós, que nunca pensámos que aquilo chegasse àquele ponto, durante talvez uns 3 meses deixámos de passar por aquele café. Mas tu continuaste a imitar o professor Marcelo Caetano? Aliás, foi uma das vozes que eu aprendi muito cedo, porque ouvia as conversas em família em casa. Aliás, se vocês ligarem só durante um segundo aí,
coisa, era mais ou menos assim. É com muito gosto que eu transmito a minha primeira conversa em família. Certas forças políticas pretendem afirmar que Portugal mantém uma guerra colonial. Guerra colonial. Só a língua portuguesa, só a bandeira portuguesa, só a soberania portuguesa dão aos povos das colónias dignidade e personalidade. Muito bem. Não temos só um entrevistado, temos muito, já repararam. É verdade. É uma cara cada vez mais conhecida dos telespectadores. Mesmo atrás da máscara do publionário, todos reconhecem a atriz Margarida Reis. Ou não se podia dizer Margarida? Já acabou, não é? Ainda bem que hoje estás sem máscara, porque é uma mulher lindíssima, não é? Verdade. Margarida. E atrás dela? A gente tem que E falar. a propósito de mulheres bonitas, atrás da Margarida Reis está uma mulher que também é lindíssima, que é a nossa Miss Portugal deste ano, sim senhor. Olá, Mónica. Ora bem, é verdade, é verdade. E aqui estamos nós, que dentro deste género também não somos deitar fora, não é? É que hoje descobri esta. Bem, Margarida, como é que conheceste? Somos assim tão maus? Mas porquê que me metes a mim nessa história? És tu, estás a falar de ti próprio. Vamos lá, Margarida, que está à nossa espera. Também Margarida. ninguém nos pega, realmente. Margarida, esqueci-me da pergunta. Acontece, não é? Claro. Como é que conheceste o Fernando Pereira? Difícil pergunta, não percebo. Uma pergunta muito difícil. Como é que foi, Margarida? Ora bem, deixa-me Ora bem, pensar. pensa lá que isto é uma pergunta... É. Eu conheci o Fernando Pereira, já lá vão uns 9 anitos, mais ou menos. Sim, 9, 10, não é? Foi naquela altura em que eu era assistente de 1, 2, 3. Eu era bailarina. Disse tu Verdade? quando Não, triste. não. Claro. E pronto, fazia aquelas. Dava os envelopes, aquelas coisas Pronto. assim interessantes. E o Fernando Pereira era. Não, minha senhora, esta não é Miss Portugal. A Miss Portugal está atrás. É porque eu ouvi o comentário daquela Ele senhora. não pode ter Pronto, público, agora pronto. que eu percebi onde é que é a situação. Margarida, então, estavas tu no 1, 2, 3. Bom, e então o Fernando, naquela altura fazia imitações, ainda me lembro de Tina Turner. E colaborei ainda algumas vezes naquela altura em que caiu umas rochas, lembras-te? Ai, meu Deus, ela lembra-se de cada coisa. Bom. E era divertido trabalhar com o Fernando, mas eu sei que já Era. trabalhaste muito, não foi só nesse no 1, 2, 3. Não, já trabalhei algumas vezes. Sim, era divertido, era. Na altura eu achei um bocadinho vaidoso, para dizer a verdade. E hoje mantens essa opinião ou não? Não, hoje não. Não, eu acho que ele não é nada vaidoso. Quer dizer, é uma pessoa que acho que gosta de si próprio, que é muito saudável. E, de resto, é uma pessoa simples, como disse o meu amigo aqui lá. E, realmente, eu acho que não é nada vaidoso e que é uma pessoa que é muito fácil de trabalhar com ele. Eu E gosto que dele. aproveita os pequenos percalços dos espetáculos para criar episódios engraçados, como aquele das botas e está descalça quando lá esse episódio. Hoje só questões. Não, isso foi num espetáculo que eu fiz com ele, quer dizer, ele entrou. Foi onde? Foi no Porto? Foi em Espinho? Onde é que foi Não isso? sei o que é que... Algures, Margarida, pronto. Bom, foi no Norte. Conta. E, entretanto, eu estava a fazer, enfim, um trabalho de modelo, de manequim, receber as pessoas, e vai o Fernando, faz o espetáculo dele. Entretanto, pega numa das raparigas, puxa, nós tínhamos umas botas muito altas, puxa-a pela mão, ela, coitadinha, vai correr atrás dele pelo palco, tic-tic-tic, e caem os dois. Entretanto, foste lá e convidaste-me para dançar. E eu estava descalça, estava lá na fila de trás, ele foi lá buscar-me. Que vergonha. Entretanto, lá fui eu dançar lá para a frente descalça, com aquela Gostas de roupa. pregar partidas aos teus colaboradores? Não, ela naquele momento não estava a ser minha colaboradora. Encontrámos casualmente. Nós tivemos uma experiência muito interessante e muito rica. Foi na Gala Bigodes de Ouro, que, conjuntamente com ela, com o Oscar Branco, a Maria João Lucas, trabalhámos Espetáculo que foi intensamente. premiado lá fora e muito criticado aqui. Isto não se pode agradar a gregos e troianos, não é? Muito criticado, não, acho foi? que não. Não, aqui não. Isso, sabes como é? Pá, há sempre aquelas pessoas. Tirando isso, está tudo bem. Eu lembro dessa história. Ela tinha feito o número dela, estava lá no meio do público e eu gosto muito de criar uma certa ligação com as pessoas que estão à minha volta. Bem, não no podias fundo. imaginar que ela estava descalça. Claro, senão nunca faria uma coisa dessa. Ai, que mentira, Que devia saber ideia. tudo. E então fui buscá-la para dançar e não sei o quê. Foi um número muito engraçado porque ela é uma excelente profissional e se fosse perfeitamente aquele número e saiu muito bem. Foi muito engraçado. Ora bem, das 80 galas apresentadas desde 1987 no Casino do Estoril, a maioria dificilmente se esquece. Pelo palco do Casino do Estoril têm passado grandes nomes do musical internacional e Fernando Pereira tem ali estreado os seus espetáculos. Muito de tudo isto fica a dever-se ao empenho de um homem, aliás, que já foi aqui nosso convidado no Olha que Dois, o Dr. Mário Assis Ferreira. Olá.
sei que conheceu o Fernando Pereira quando ele ainda era praticamente um desconhecido do grande público. Como é que foi esse vosso primeiro encontro? Olha, Teresa, eu estava prestes a assumir a responsabilidade pelo Pelouro do Casino de Estoril e gizei um projeto para o qual eu precisava da colaboração de alguns artistas, numa primeira fase portugueses, artistas esses cujo orçamento fosse compatível com as minhas possibilidades no Casino de Estoril. Obviamente busquei valores potenciais que estavam emergentes na cena artística, mas que não eram tão conhecidos ainda que eu não os pudesse pagar nessa fase inicial desse projeto. Ora bem, o primeiro nome que me indicaram foi o de Fernando Pereira, que nessa altura cantava ou atuava quase que anonimamente, era em 1984 ou 1985, num pequeno bar de Cascais. E aí eu procurei o Fernando Pereira, nem ele me conhecia, nem eu o conhecia, falei-lhe muito vagamente do meu projeto, provavelmente ele considerou-me um visionário na altura, e ficámos a nos encontrar. E encontramos de facto, 2 anos depois, quando efetivamente assumi essa responsabilidade pelo Casino de Estoril, e daí para diante o Fernando Pereira tem sido uma presença regular e com muito mérito naquele palco. E em sua opinião, qual é o segredo para o êxito dos espetáculos no Casino do Fernando? O segredo do Fernando Pereira reside para mim numa qualidade objetiva que é extremamente rara. Primeiro, a dificuldade que há em catalogá-lo. Eu nunca sei se Fernando Pereira é um cantor, se é um humorista, se é um imitador. É capaz de ser tudo isso, não é? Para mim, ele é uma simbiose harmoniosa de tudo isso, em que o total é mais que o somatório das partes. E dessa sua qualidade e dessa capacidade que ele tem de ser tudo isto, resulta uma capacidade de ele poder ser rotulado como um one-man show. E isso é um dado fundamental para um artista que não apenas tem que pisar um palco, mas tem que tomar conta dele e tem que ter um apelo em relação ao público. Fernando Pereira é isso. É, para além disso, um artista que tem uma qualidade que eu considero muito importante, que é de um profissionalismo e de uma capacidade de autocrítica e de produção que é relativamente rara. Fernando Pereira acredita que um espetáculo é 30% ou 40% de inspiração e provavelmente 60% a 70% de transpiração. Isso é fundamental para o êxito. E o que é importante também, muitas vezes, é a atitude de dádiva do Fernando, que eu também conheço, e que o Assis Ferreira falou na nossa pré-entrevista, a propósito daquela altura que o Rei Charles não pôde vir a um espetáculo e o Fernando lhe deu uma ajuda. Como é que é esse episódio? Teresa, olha, nós fizemos no Casino de Estoril 80 galas, todas elas, graças a Deus, bem-sucedidas e em que não houve percalços. Mas, infelizmente, houve um percalço numa dessas 80. Tiveram galo? Tivemos galo numa gala. Esse galo dessa gala foi com uma gala que fizemos com o Rei Charles. Essa gala estava inserida no âmbito da comemoração dos 30 anos do Estoril Sol. Era o Rei Charles num dia, era os Pleitas no outro, era o Júlio Iglesias no outro. E acontece que no dia em que o Rei Charles devia fazer o seu espetáculo, ele teve um problema no avião que faria a sua conexão de Nice para Lisboa e não pôde aparecer. E nós ficámos numa situação que já não se tratava de reembolsar as pessoas que nesse dia tinham um espetáculo, tinham um bilhete para o espetáculo do Casino, mas reembolsando-as, dar-lhes uma satisfação para aqueles que vieram de qualquer modo. E eu não posso de maneira nenhuma esquecer-me que um artista como o Fernando imediatamente me telefonou, ao saber pela rádio o problema com que estava a defrontar-me, e disse-me: Assis Ferreira, eu estou inteiramente à sua disposição, meto no carro, vou para aí, não quero rigorosamente nada, a não ser a oportunidade que me dá de colaborar numa iniciativa meritória do Casino de Estoril e, enfim, resolver um problema de emergência. Portanto, Fernando Pereira, nessa noite, ajudou a substituir Rei Charles. Muito Muito bem. bem. Foi bonito, não foi? Todos os espetáculos do Fernando Pereira estrearam no Casino. Durante alguns minutos vamos ficar com imagens da sua passagem por este importante palco e recordar um dos seus sucessos. Mas atirei o pau ao gato, atirei o pau ao gato, mas o gato não morreu, mas o gato não morreu. Dona chica assustou-se, com o berro que o gato deu, com o berro que o gato deu.
política não. Política não. O homem encontrou um país a pão e água. E já o pôs a pão e laranja. Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera. Pasar la noche en vela, mojado en ti. Un pez para bordar de corales tu cintura y hacer siluetas de amor bajo la luna. Saciar esta locura, mojado en ti. Fernando, porquê que tu dás sempre preferência ao casino para estrear os teus espetáculos? Porque o Casino é a grande sala deste país para se estrear qualquer espetáculo, quer dizer. Por um lado, acho que é uma sala de grande prestígio, que tem todas as condições neste momento para fazer qualquer tipo de espetáculo. Aliás, a prova é que já fizeram estas dezenas de galas, quase uma centena de galas em tão pouco tempo. E, por outro lado, eu penso que o meu espetáculo, concretamente, resulta naquele espaço, naquele ambiente, de uma forma que dificilmente resultará noutro Mas por local. vezes o ambiente engravatado é algo frio, isso não te intimida? Não. O pior do ambiente no espetáculo, se a gente puder classificar um público pior e um público melhor, o público melhor é aquele que, quando vai comprar o bilhete, já vai a rir, vai porque quer, porque gosta, independentemente do preço, engravatado ou não. Claro. O pior é aquele que já está convidado para uma coisa qualquer, sei lá, para um congresso de não sei quê, não interessa, para uma empresa, e que de repente leva com um artista, que tanto pode ser o Fernando Pereira, como o Nuno da Câmara Pereira, ou outro qualquer. E quer dizer, não está ali por causa do artista, está por outra razão, e reage mais friamente, até porque não está muito à vontade. Agora, no Casino de Estoril tem tido sempre as melhores recordações e o melhor público engravatado, smoking, sem gravata, tudo. O habitual intervalo que fazemos sempre nesta altura do programa não leva mais que alguns breves minutos. Portanto, não saia daí, nós voltaremos já de seguida. Até já. Até já. É bom saber. Eu ar-condicionado. É bom saber que está connosco, continua connosco, nesta emissão do Olha que Dois. O primeiro convidado desta segunda parte descobriu que o Fernando Pereira é 1 em 10 milhões. Connosco o professor Paz Clemente, otorrino, laringologista. E não me enganei. Eu não saberia dizer melhor. Muito boa tarde, Sr. Professor. É um prazer revê-lo aqui, uma vez já foi meu convidado noutros programas. E ficaste com fraquinho por este senhor? Fiquei fã, porque realmente... Aliás, também cheguei lá a ir ao consultório, mas a minha voz é normalíssima. É uma entre Também não é 10. dentro do género. Ora bem, realmente a voz do Fernando Pereira é uma voz rara, não é? Sim, eu penso que sim, e foi exatamente por isso que recordo-me a primeira vez que nós contactámos, e tem interesse aqui referir, foi em 1986, no Teatro Variedades, quando eu, nessa altura, procurava organizar um simpósio internacional da voz com um elenco de alguns profissionais da voz em Portugal, na altura mais conhecidos, e faltava alguém. E esse alguém era o Fernando Pereira. E recordo plenamente que foi procurá-lo às 6h30 da tarde, no Teatro Variedades, onde ele manifestou uma extraordinária disponibilidade de participar nesse simpósio que nós organizámos, onde tínhamos possibilidade, por um lado, de ver a experiência dele em termos de voz, o que é que ele fazia habitualmente em termos de experiência vocal, quais eram os cuidados, e no fim, isso foi muito agradável, e recordo nessa altura estavam cerca de 200 participantes, houve um show no casino da Póvoa do Varzim, onde o Fernando Pereira conseguiu juntar a parte técnica com a parte artística, e recordo-me também que foi extremamente agradável o show que nos proporcionou a todos. E havia colegas meus, estavam presentes na altura, colegas, enfim, de prestígio a nível internacional. Que ficaram sem voz. Ficaram admirados, realmente, de nós termos entre nós um artista com as qualidades vocais como é o Fernando Pereira. Fernando, tu aceitaste participar neste simpósio para descobrir mais sobre as tuas capacidades, foi isso? Primeiro porque achei uma ideia engraçadíssima,
um simpósio sobre problemas da voz. E segundo eu me apercebi depois, e por conversas tive com o Dr. Paes Clemente, foi o primeiro, se calhar, do mundo que congregava todas as áreas de profissionais da voz. Foi uma experiência interessantíssima. Aprendi imenso acerca de mim e da minha atividade. Foi uma coisa muito engraçada. E acabou numa amizade entre os dois, acho que colaboram os dois. Que ajuda é que tu dás ao professor e o professor a ti? Olha, eu ao professor não ajudo nada, coitado. Só lhe peço de vez em quando surgem estas coisas. Tenho muito prazer em tê-lo como convidado nestas coisas, porque realmente é uma pessoa que me tem acompanhado e faz a minha revisão habitual das cordas vocais, etc. Há cuidados a ter com a voz, nomeadamente quando se tem a voz. Eu penso que sim. Referiu um aspecto importante, é que as características do Fernando Pereira são características muito raras de encontrar. E isso está um pouco relacionado com o talento, não só musical, com o talento vocal. Nem todas as pessoas, e a prova é evidente, nós podemos ter excelentes tenores, sopranos, barítonos, etc., mas podemos contar pelos dedos o número de artistas, não é verdade, com as características do Fernando Pereira. São muito poucos e, naturalmente, que para ter esta qualidade, é um dom natural, que é preciso uma experiência e um treino e, naturalmente, isso obriga a determinados cuidados a ter com a sua voz, que certamente num programa deste género o Fernando Pereira sabe, ele é realmente um homem, um artista, um verdadeiro artista disciplinado, que naturalmente utiliza os cuidados que nós lhe indicamos. E foi o seu professor que aqui há uns anos atrás sugeriu ao Fernando que ele tentasse uma carreira internacional nos Estados Unidos, já que achava uma pena que não se conhecesse uns dotes assim no mundo inteiro. Acha que ele tem hipótese de fazer carreira lá fora? Sim, eu penso que sim. Recordo porque eu vivi 5 anos nos Estados Unidos, em 72 e 77, e naturalmente interessado pelos problemas da voz, havia muitos espetáculos que eu não perdia, naturalmente, e o mercado artístico americano tem falha enorme de imitadores com as características do Fernando Pereira. Porque pode haver, por exemplo, um artista que pode imitar o Elvis Presley ou o Willie Nelson, mas haver numa pessoa só que consegue passar, por exemplo, de uma frequência vocal de um Louis Armstrong para uma voz aguda de uma Edith Piaf é extraordinariamente difícil. E podemos contar pelos dedos, a nível mundial, o número de imitadores que conseguem fazer a performance vocal, que é o caso do... Nós acho que devemos sentir muito orgulhosos de ter um artista como o Fernando Pereira entre nós, e naturalmente como português e como patriota, eu veria de bons olhos o Fernando Pereira fazer uma carreira de extraordinário sucesso num país onde eu vivi durante 5 anos. Isto não é o teu médico, isto é o teu promotor. É verdade. Caramba! Ora bem, aliás, parece-me bem que o Fernando Pereira seguiu o seu conselho. Diga-me só em breves segundos porque é que o senhor não tentou a carreira de cantor, porque o senhor professor também cantou. Ah, sim. Sim, Os vistos não tinham muito jeito, senhor professor. Bom, eu fiz parte de talvez sensibilizado por o problema, fiz parte do Orfeão e com muita honra, quando nos meus tempos de estudante da Faculdade de Medicina no Porto, fiz parte do Orfeão Universitário de Porto e recordo ainda com saudade os tempos de orfeonista, mas é evidente, eu não tinha, nem nunca poderia ter as características vocais, mesmo de um baixo, que era baixo, ou de um barítono. E naturalmente desisti, ainda bem que desisti, porque agora dedico-me realmente a e ganhou-se esta um grande médico. As imagens que vamos ver já de seguida são imagens da promoção de Fernando Pereira nos Estados Unidos da América. Foram feitas em Nova Iorque. Vamos, através destas imagens, conhecer 2 das cantoras que vão participar no espetáculo de Fernando Pereira, bem como o empresário que nele apostou forte. Hi, my name is Donna. It's your promotion in Portugal. I am Fernando Pereira singer. I am a singer as well. It's been in my blood, in my body forever. Oh, it's so nice to be here in New York City. It's amazing. It's amazing. Look at this lovely view. I was thrilled because I think American audiences will really like him a lot. Everybody likes to laugh. We have times now everybody wants to laugh, and he's different. He's good. His timing is terrific. Coming to America is going to be wonderful, not only for his career, it's also going to give some nice recognition to the Portuguese nation. Fernando, há quem pense que vais emigrar definitivamente para os Estados Unidos e abandonar-nos. Isto não é verdade? Não, isso não é verdade. Não é verdade. O que se passa... O público é muito falador, o que se passa- realmente. Está rapaziada, está Sim. completamente. Então, uma excitação.
O que se passa é que eu estou a preparar o meu lançamento, ou o lançamento de um espetáculo meu nos Estados Unidos, o que não interfere minimamente com a minha atividade aqui. Eu continuo a fazer os meus shows aqui, vou até estrear um novo espetáculo muito em breve. Que é o neste verão Fernando em já. Pessoa. O tal Fernando em Pessoa. Continuo a fazer as minhas coisas para as empresas, para os espetáculos, para as câmaras, para todo lado. Vou à América frequentemente, porque tenho lá esta equipa e outros, uma equipa muito vasta. Estamos a preparar o tal show, o tal lançamento nos Estados Unidos. Pronto. Levas a Nisha contigo? Ainda não levei, porque ela está-se a guardar para o melhor, que é daqui a mais um tempo. Oh, Nisha, cuidado com aquelas encher-se de cantoras. coragem. Cuidado com as cantoras, Nisha. Tu estás a infernizar este casal. Ai, meu Deus. Vai sair daqui desavido. Mas olha, o espetáculo nos Estados Unidos, segundo o contrato que eu tenho com o Sr. Ron Owens, portanto, nós estabelecemos a nós próprios uma meta, que é até 1995, inclusive, o show tem que estar montado. Portanto, não há pressa nenhuma. Também não podemos estar assim a deixar o tempo passar sem se fazer nada. Eu quase todos os meses lá vou para reunir com as pessoas, para, enfim, tratar do que é preciso Mas vais tratar. conciliando a tua carreira lá e a tua carreira aqui. Vou tentar conciliar, claro, até porque eu sou português, estou aqui em Portugal, aqui é que as pessoas me conhecem bem há muitos anos e vou procurar sempre conciliar, sempre. Muito bem. Todos a conhecem, já ganhou o Festival da Canção, prepara agora o seu segundo disco. O seu agente, o seu agente é o Fernando Pereira, connosco a Nuxa. Eu não sei como é que isso é. Eu penso que tu começaste a trabalhar com o Fernando Pereira nos coros, não é? Tinhas um duo com outra... Não tive foi estes filmes, percebes? Pois não, pois é. Isto não é para Estas todos. produções Isto não não é para tive. todos. Isto não é para todos. Como é que foi? Olha, nós Ai, tínhamos... olhe, nós tratamos por tu, Olha, Nuxa. claro, lá fora, agora aqui não sabia Pois, como é que havia tratar. Não, podes tratar por tu. Tudo verdade, é verdade. Eu também disse tudo uma bem. palavra e tudo Nós tínhamos feito, eu e a Marité, tínhamos feito o disco As Cuchi Cuchi e o Fernando pensou em nós como o seu coro. E fomos convidadas, no qual a gente aceitou logo. Andámos pelo país numa azáfama mesmo, porque, aliás, eu devo-lhe não ter seguido estudos. Foi mesmo a ele que devo. Virou agora é que vou levar com o teu Pois, pai, porque não, a rapariga a minha não mãe é que estudou. tem que falar contigo porque ela nunca perdoou. gostou dessa história, não é? Mas considera que aprendeste muita coisa com o Fernando, Sim, com sim. a forma de estar em palco, todas essas coisas. Tudo. O que é que lhe deves nesse aspecto? Eu acho que lhe devo tudo, porque foi com ele que eu andei na estrada. Nós chegávamos a estar 20 e tal dias fora. Tínhamos que levantávamos, olhávamos uns para os outros. Era assim, mesmo um mês assim, inteiro na estrada. Que enjoo. Era terrível. Nós fizemos em 2 anos e tal. É verdade. Enjoo. Não, desculpa, Na altura, não. desculpa, estou a que brincar. enjoou só a faturar. Começado. Que maçada, realmente. Além de mais, não era assim tão pouco divertido, porque o Fernando adora pregar partidas. Conta lá uma partida que ele tivesse pregado, Nuxa. Olha, ele pregou logo no início que nós estamos na banda, para já nós chegámos à banda e éramos as duas únicas miúdas, e éramos umas miúdas, exatamente, tínhamos 18 anos, muito bem comportadinhas, sempre, ele que o diga, e estávamos as duas num hotel, estávamos todos num hotel em Vila Moura, se não me engano, e aquilo ainda era alto, nós estávamos num segundo andar, se não me engano. E de repente, durante a noite, a gente apagou a luz, e normalmente ficávamos as duas no mesmo quarto, não é? Apagámos a luz e começámos a ouvir uns barulhos estranhos. Fazia, Eu disse, Marta, estás a ouvir? Estou. Opa, que horror! Mas era assim uma coisa muito subtil, assim uma coisa... Epá, eu achei estranho, olha, abri a luz, então olhámos para baixo da cama, sai este e o António Ferro, debaixo da cama, com os lençóis a fazer de fantasmas, uma espingarda que tínhamos comprado na feira, assim, pum, pum, pum. Logo para cima. Não, mas convém dizer que elas ficaram acagaçadíssimas. Eu posso dizer isto na televisão? Podes. Convém dizer que Posso sim. dizer acabaste de- acagaçadíssima na Sim, televisão? sim, já Mas é no disseste. jogo pode, é E cantar, ela- não é? Eu estava Ficaram- apavorada Oh, Nuxa, mesmo. tu agora vais levantar-te aí e vais cantar-nos uma canção, está bem? Oh, pois. Pronto. Mas eu quero esclarecer contigo, Fernando, mas vai, Nuxa. Eu quero esclarecer contigo aquela palavra que eu disse, que era o agente. Portanto, o agente da Nuxa é tão bom trabalhar nos bastidores como trabalhar em cima de um palco, ajudar os outros artistas, os outros cantores, é bom? Eu vou responder, não para ti, que sabes isso tão bem ou melhor do que eu. Eu gosto muito, mas tu podias não Ora gostar. bem, mas para o grande público, talvez uma das coisas que mais me deem prazer é criar projetos, é fazer coisas, é produzir espetáculos. Aliás, posso dizer aqui, o maior gosto que eu tenho tido na minha vida é trabalhar para empresas e para agências de publicidade, que é, pronto, e posso dizer, também não tem mal nenhum, é o meu grande mercado.
neste momento, o maior mercado que eu tenho são grandes empresas e grandes agências de publicidade. Estou sempre a fazer coisas, espetáculos de lançamentos disto, daquilo, produtos, faz coisas imenso diversas. sucesso, que eu sei. E isso é que me dá muito gozo. E produzir e apoiar cantoras como a Nuxa e como outras pessoas que eu tenho na minha empresa, que são, de facto, excelentes profissionais das suas áreas, e a mim dá-me muito gozo, um prazer muito especial apoiá-los e estar ao lado deles. Enquanto ficamos já à espera do novo álbum de Nuxa, vamos escutar aqui uma canção que, aliás, é bem conhecida de todos. Há sempre alguém, representou há poucos anos Portugal no Festival da Eurovisão. Letra de Francisco e Frederico Teotónio, música de Luís Filipe e Anne Van Dyck. Nuxa. Sempre há alguém que ainda não tem o tanto que temos. Sempre há alguém no canto do mundo que sonha também. Sempre há alguém que ainda não tem o tanto que temos. Sempre há alguém no canto do mundo que sonha também. A vida corria diante de nós, cores nem harmonia. O passo era um muro que calava a voz, verdade nada valia. Quantos momentos perdemos então, medo da vida, o sono era em vão. Sempre há alguém que ainda não tem tanto que temos. Sempre há alguém no canto do mundo que sonha também. As vozes do vento e as ondas do mar deram este novo dia. Agora vivemos sem ter de sonhar momentos de louca alegria. Cantemos unidos sem olhar para trás. Já nada detém o amor e a paz. Sempre há alguém que ainda não tem tanto que temos. Sempre há alguém no canto do mundo que sonha também. Sempre há alguém que ainda não tem tanto que temos. Sempre há alguém no canto do mundo que sonha também. Sempre há alguém. Bravo! Bravo! A Nuxa canta muito bem, estamos no ritmo. É verdade, é verdade. E esta canção foi escolhida ali pelo Fernando Fernandes. Permitem, É um orgulho para ti. se me permitem, não é caso para se dizer, como o meu tio Manuel costumava dizer, que aquela mocinha a cantar grita que é um espanto. É cá não sei cantar, mas porra, é cá não canto. A Nuxa canta mesmo. Aliás, eu queria aproveitar o facto de estar aqui para mostrar como é que três artistas de gabarito, como a Nuxa e a Margarida Reis, e aqui o G, podemos pôr uma plateia em rubro. Está bem. Preparem-se, vão trabalhar. Isto foi uma Pensavam coisa- que era só é uma céu. malandrice. O programa não. Venham cá. A plateia tem que participar. Margarida, muito obrigado pela tua tem que colaboração. trabalhar um bocadinho. A plateia também tem que participar. É muito simples. Atenção à coreografia. Vá lá. Vocês têm que estalar os dedinhos. Aí em casa também. Estalem-nos. Vá lá. Chico. Eu não te disse que isto é sentada, estes estalinhos. Mas resulta, não está a resultar. Estou certinho, estou certinho. Acho que é a minha palmas. Então eu não Mas a canto. borboleta. Avon, avon. Mas a borboleta. Avon, avon. Mas a borboletinha. Avon, avon. Com as suas asinhas. Em volta das alampadazinhas. Vira, vira. E a queimam, as suas asinhas. Olha para aquela câmara. Nos afilamentos das alâmpadas. Pronto. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Era a Câmara. Belo poema, belo poema. Olha, aquela Câmara era a Câmara de Lisboa. Sim, Estava senhor. ali. A do Jorge
Sem pai. Agora estragaste. Está a ouvir as borboletinhas a esta hora. Isto era aquela graça de há pouco. Vamos embora. Sim, vá. segue. Fernando, tu nas Avancemos. tuas múltiplas entrevistas falas sempre que tens uma gaveta cheia de projetos, que fazes projetos há 5 anos, há 6 anos, enfim. Agora que completaste os primeiros 10 anos da tua carreira, Dá o shampoo. é bom. É daquele, é o tal, não é? Bem, É aquele... agora que completaste... 2 em 1. 2 em 1. Eu não disse nada. Não é. Já estás a revelar intimidades, estás a ver? Agora que completaste os primeiros 10 anos da tua carreira, o balanço que tu fazes é de facto ter concretizado esses projetos que fazes há 5 a 6 anos, que é uma coisa que não é muito português? Olha, eu tenho lá os projetos. Isto é como é engenharia e arquitetura. Estão lá os projetos, não quer dizer que depois eles se concretizem. Por exemplo, esta história dos Estados Unidos aconteceu numa altura em que eu tenho projetos entre mãos complicados e que veio atrasar um pouco. Por exemplo, eu era para já ter feito a estreia do meu novo espetáculo, o tal Fernando em Pessoa, no princípio do ano, e não o pude fazer exatamente porque tenho andado dividido entre cá e lá. Mas vou estrear ainda este verão. É um dos projetos que eu tenho na gaveta, que já não está na gaveta, já está praticamente pronto. E em junho, já para o mês que vem, já vai andar aí na estrada a partir a cabeça. Ao pessoal. E pronto, temos que chegar por aqui, não é? É uma pena. Foi bom estar consigo durante uma Queres hora. dizer uma coisa? É? 30 segundos. Eu já me estava a despedir deles lá em Estavas a casa. despedir. Não, mas eu queria só, muito rapidamente... Agradecermos a nós esta oportunidade. Agradecer a vocês esta oportunidade. Não, mas queria agradecer muito especialmente a todos os convidados que aqui estão, e particularmente aos meus convidados A este público especiais, fantástico, a este público maravilhoso. E os outros estão O lá em João casa Raul, também. O João Raul, deixa-me dizer, o João Raul é um tipo bestial, homem da publicidade e da moda. Estamos com pouco Quero tempo, agradecer meu imenso. Deus. A Margarida Reis, que é das mulheres mais espetaculares que eu conheço como artista. O professor Paes Clemente, que foi um homem que me ensinou imenso. A Nuxa, que é esta cantora extraordinária. E o O Cis Dr. Ferreira, Mário que se Cis evaporou. Ferreira, que é o grande empresário deste país, virou o casino do avesso. Eu quero agradecer a todos muito terem vindo aqui, e vocês aí que tiveram paciência para nos aturar também. Muito obrigado, Teresa Guilherme. Muito obrigado, Manuel Luís Goxa. Não me imitaste. É Ele está verdade. com pena, Mas vai, estou a imita lá, treinar. Fernando. Não me imitaste. E tu também falas assim um bocado assim. Mas falamos mas eu vou depressa, treinar, eu vou Pronto, treinar. pronto. Fica para a próxima. Enfim, foi bom estar consigo durante uma hora. Foi mesmo um prazer estar na sua companhia e na companhia do Fernando Pereira. Estaremos de volta na próxima tarde de domingo. Ficamos à sua espera. E no próximo domingo vamos à tourada consigo, com os nossos convidados e com o Paulo Caetano. Até domingo, ficamos mesmo à sua espera. Iolé! Então, Iolé! Estás a fazer? Esta parte. Agora, dizem sempre que a gente fica de costas para as câmaras. Portanto, é assim. Obrigado. Sabes o quê? Para apurar o bigode. Até lá, os bigodes. Mas não é para tudo, não é para o Manel. Reparem, não posso cortar muito. Não é para aí, é para o bigode. Desculpa. Pronto, é para o bigode. Ô, André, também vais ter um bigode quando fores grande? Como o do pai? Ainda corta e tudo. Não, que este bigode tem que viver muitos anos. Michel trata muito o bigode lá em casa. Foi bom dar esta prenda? Mais ou menos. Otimamente. Então, Gostaste? Adorei. Deixa-me dar já um beijinho a vocês os dois. Segurei. Olha, ele nunca vai perdoar que tu não o tenhas imitado, podes crer. Muito obrigado. É a primeira vez que um convidado É nosso te verdade. beija. Só por causa das coisas é assim. Estamos no ar. Ele sabe, Estamos no ar. senão não te beijava. É verdade. Foi de propósito, só com o público. Pronto, fiquei com uma fama desgraçada.